gravar. Seja bem-vinda, Jolene. Obrigada, Lu e Márcia, mais uma vez, pelo convite, porque está dando interferência. Por isso... Já coloquei no mudo a interferência. Ok. É sempre um prazer enorme para mim estar aqui com vocês, né? Para a gente fazer essa troca de experiência, de informação. É muito, muito positivo. Adoro esse grupo maravilhoso que está sempre querendo aprender e sempre querendo melhorar, né? Que a gente tem sempre que melhorar dia após dia. Eu queria só saber quem não assistiu a primeira parte, quem não estava presente. Fatinha, só, né, gente, a Fatinha? Então tá, ótimo, Fatinha. Mas não tem problema não, porque até eu vou fazer uma recapitulação rapidinho aqui da parte 1, ok? Mas eu queria saber de vocês, meninas, como é que foram de final de ano, né? Natal, Ano Novo, que sensação, porque toda vez que vira um ano, a gente tem as nossas promessas de Ano Novo, né? De vida nova, de Ano Novo, de introduzir novos hábitos, de mandar embora algumas coisas que não foram também interessantes. A gente faz sempre uma reflexão, né? Sobre o ano que passou e o que a gente quer para esse novo ano, que agora está começando, né? Limpinho aí, com folhas em branco, para a gente escrever uma nova história do que a gente quer mudar, né? Do que a gente quer melhorar. E eu acho, assim, iniciando esse mês, que é o primeiro mês do ano, com informação, é muito bacana, né? Que a gente está com a caixinha aqui, como se a gente esvaziasse tudo entre aspas, né? E pronto para receber o que a gente quer de mudança para esse ano, né? Eu falo muito que tem pessoas que são 8 ou 80, né? Elas chegam no final, no início do ano, no final para o início do ano, elas ou radicalizam ou não resolvem, né? É 8 ou 80, mas elas esquecem que tem que passar pelo 40, né? Não adianta, às vezes, você querer pular de 8 para 80, ou seja, fazer grandes mudanças e não ter consistência. Eu falo que mudar um hábito que seja, né? Que seja um. Como assim? Como assim mudar um hábito? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A gente elimina um hábito ruim da vida da gente, introduz um hábito bom, né? Isso é possível, né? É palpável. Quando eu falo de 8 a 80, porque não adianta. Você está aqui, você vai radicalizar para o 80, fazer aquelas grandes mudanças, muda a alimentação radical, corta tudo, muda sua vida, seu estilo de vida por completo e não consegue sustentar essas mudanças. Então, eu queria propor também, nesse início aqui de palestra, de aula, a gente pensar em um hábito ruim que a gente pode eliminar, que seja na comida o glúten, o trigo, ou que seja o açúcar, ou o excesso, equilibrar, ou excesso da bebida alcoólica, dar uma equilibrada, ou introduzir quem não faz atividade física nenhuma, que introduza uma vez na semana ou duas, porque tem gente que fala assim, não, eu vou começar o ano, eu vou fazer ginástica todos os dias, e eu vou fazer uma dieta radical. Vocês acham que isso é sustentável? Não é, porque dá um mês, 2 no máximo. A pessoa nem ela está se suportando. Por quê? Porque ela radicaliza muito. Então, vamos pensar nisso, em mudar um hábito, retirar um hábito ruim da vida da gente, qualquer que seja, não precisa só ser relacionado à comida, não. Tá? E acrescentar um hábito bom.
Se eu não leio muito, eu vou passar a ler, acrescentar coisas leves. Aí no segundo mês, no terceiro, você vai introduzindo, você vai fazendo pequenas mudanças, dando pequenos passos em direção a uma vida melhor, porque a gente tem um objetivo aqui, que é viver melhor, né? Eu vou fazer, gente, só uma recapitulação rapidamente da parte 1, né? Que é o quê? Né? A gente falou muito da questão das dicas, vocês anotaram todas, para melhorar o funcionamento cerebral, melhorar a memória, manter o cérebro mais jovem. Então, pontos importantes que nós colocamos, assim, eu vou destacar rapidamente, que é manter a saúde em dia, né? Até comentei de fazer aquele check-up, ver como é que estão as taxas, as vitaminas, como que precisa suplementar, porque não é bem assim. Hoje em dia virou muita moda. Eu vou suplementar isso, vou suplementar aquilo. Mas qual que é a minha necessidade real? Às vezes eu estou suplementando uma coisa que está equilibrado, que eu não estou com falta, e outra eu estou com carência. Então, qual que é a minha necessidade? Então, isso é um primeiro passo, porque tem uma influência direta com a memória. Aí nós falamos, então, sobre a saúde em dia, né? Falamos sobre a boa qualidade de sono, sobre as atividades físicas, né? Que são extremamente importantes. Nossa, deixa eu desligar aqui, gente, desculpa. Tocou. Ficou no silencioso, eu esqueci. Me desculpem. Então, o descanso, que é extremamente importante. Falamos sobre a questão do lazer e falamos também sobre essa questão dos 4 nutrientes que servem para fortalecer e aprimorar a memória. E onde encontramos, né? Eu falei sobre a questão do ômega 3, que ele ajuda muito nesse processo de comunicação entre os neurotransmissores do cérebro, fortalecendo também a concentração. Então, a gente encontra na alimentação, mas se a alimentação for deficiente em ômega 3, é necessário que se suplemente, sim. Nessas situações, é recomendado que procure um nutricionista, né, da confiança de vocês, para estar montando uma dieta, como eu falei, individualizada para cada um, né? Cada um tem um estilo de vida, um ritmo de vida. Então, às vezes, pessoas que têm mais um desgaste, uma área, outras não têm, né? Então, isso é extremamente importante, essa individualidade. A questão das vitaminas do complexo B, também falei, essas vitaminas elas trabalham para promover o sistema imune do cérebro, evitando a oxidação dos tecidos nervosos. Então, é importante, a gente acha que está tudo em dia, né? Eu me alimento muito bem, tenho um estilo de vida muito saudável, fui na cardiologista, eu estava com isso há 2 anos atrás, eu estava com a taxa, né, de complexo B baixa. Então, é importante a gente fazer isso uma vez por ano para ajustar todas essas taxas aí, porque o complexo B tem uma relação muito forte, direta, com essa questão do sistema cerebral. Onde a gente encontra na alimentação carnes, leites, derivados, frutas e vegetais. Mas por isso que eu falo que é interessante manter essa alimentação equilibrada, mas em alguns casos é necessária a suplementação. Falei sobre a questão do ferro, que ele proporciona a oxigenação necessária do sangue para o cérebro. Então, a gente encontra muito também sempre nas hortaliças, carnes, frutos do mar e leguminosas. E falamos sobre a questão da cafeína, né? Todo mundo aqui deve gostar de um cafezinho. A cafeína ela age como estimulante cerebral. Então, ela combate também a fadiga e o estresse. E o estresse é um fator muito prejudicial para a memória. Por quê? Porque ele detona literalmente os neurônios. Então, quem anda aí com a vida
agitada, estressada, querendo resolver aquilo que ela não dá conta, ou tentando resolver problemas de outras pessoas. Eu falo que problema existe, né? Todo mundo tem. Quando não tem solução, solucionado está. Tem gente que quebra muita cabeça com um problema que não tem solução. E tem problemas também que eles são de outras pessoas e a gente fica querendo resolver também. Isso gera muito estresse. Por quê? Porque a gente não consegue resolver problema e mudar a vida de ninguém, né? Então, isso... E na pandemia que nós vivemos aí, né, no passado, as pessoas viveram muito sob estresse, né? Então, isso prejudicou muito a questão, inclusive, da memória. E onde a gente encontra cafeína? Em cafés, chás, chocolates, né? E tudo tem que ser muito equilibrado. Então, gente, para isso é extremamente importante a gente saber das nossas carências através dos exames laboratoriais para a gente montar a dieta para tentar suprir as deficiências. Então, eu fiz um breve resumo aqui, só para a gente entrar na memória parte 2. Mas antes de entrar, eu queria saber, vocês fizeram alguma modificação diante do nosso encontro, da nossa aula da memória parte 1, na vida de vocês? Queria escutar um pouquinho. Eu não fiz nada. Eu não. Hã? Eu não fiz Não. dever. Eu não fiz, não. Hã? Ninguém, eu queria saber, o que desses itens que nós falamos, que foram vários, o que vocês implantaram? Pode ser, tem que ser sincero aqui mesmo, para a gente poder... É o que eu falo, não adianta a gente tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e sim uma mudança de cada vez, e dentro do nosso contexto de vida, né? E isso é individual também. Mas vocês, então, não implantaram nada? Eu implantei. Oi, Quem? Jolene. Ah. Amália. Oi, Amália. Boa, Espera aí, querida. meu telefone saiu aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu vou abrir. Nós Aí, estamos pronto. te ouvindo. Tá me ouvindo, né? Sim. Olha, a primeira coisa que eu fiz foi preocupação com a saúde, né? Eu fiz um check-up, né? Eu procurei ver onde que, né, esse problema de memória que eu sinto que a minha memória não está lá grandes coisas, mas eu procurei ir no médico, né? Ele olhou bastante isso, as vitaminas que eu tinha que tomar, ele receitou. Me preocupei também com a qualidade do meu sono. Ótimo. Porque eu estava assim, às vezes eu dormia muito tarde, e aí no outro dia eu acordava tarde, mas acordava indisposta, sabe? Então procurei essa qualidade do sono, evitei tomar o café assim à noite, né? Eu tomei café, eu gosto muito de café, mas procurei à noite não tomar café. E a questão do lazer também, que eu acho assim, né? Você enfatizou bastante e eu acho também que o lazer manda muito, né, na nossa memória, na nossa forma de estar interagindo com as pessoas. Então, essa parte do lazer também eu procurei melhorar. Isso. Aí, outra coisa que eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir, se Deus quiser, eu me envolvo demais com celular à noite, sabe? Fico olhando, tal. E que eu gosto muito de ler, mas o celular está substituindo a leitura, sabe? Então, eu estou tentando tirar isso, né? Ver se eu consigo colocar a leitura no lugar do celular. Isso. Amália, parabéns, é isso mesmo. Realmente você fez várias mudanças dentro daquilo que nós falamos, né? E é isso mesmo. Essa questão, quando eu falo e você vai sentir os benefícios,
né? A curto, médio prazo, porque com certeza você fazendo, sustentando essas mudanças, você já vai ver os benefícios, né? Nessa questão da memória. E outras coisas que também, de quebra, vão melhorar a sua disposição, sua energia, né? Sua vitalidade e uma série de outros fatores, inclusive dormir melhor, né? Então, essa questão, gente, de mudar um hábito, eu acho que é muito tranquilo, porque eu não vou chegar aqui falando, olha, nós temos que radicalizar, vamos fazer uma mudança radical, isso é chato. E eu acho que cada um tem a sua dosagem, mas fazer pequenas mudanças, ir devagar, quando você vê, você já está aumentando aos poucos e fica leve. E é possível fazer. Essa questão eu achei muito interessante que você colocou do celular, porque hoje em dia todo mundo está muito... o celular fica na cabeceira, normalmente, né? Da cama. Então, vira aquele hábito, mau hábito, que a gente fica ali antes de dormir. Então, o que a gente pode fazer, gente? Uma hora antes, eu estou dormindo 11 por causa do celular, meia-noite, deixa eu me policiar, deixa eu trabalhar, né, os meus bons hábitos, eu vou dormir 10, 10 e meia e vou largar o celular. Tudo no início é mais difícil, mas a gente tem que pensar no nosso objetivo final. E o que a gente quer alcançar com isso? Essa questão, por exemplo, eu vou tirar o açúcar. Vou tirar um alimento que não é saudável para a minha vida e é péssimo, inclusive, para a memória, então eu vou tirar o açúcar. É possível eu tirar o açúcar de forma radical? Não é possível, porque se eu tirar o mesmo, segundo mês eu vou voltar tudo de novo. Então, tira 3 vezes por semana aquela pessoa que come todos os dias, que tem o hábito de comer todos os dias, né? Tira, se aguentar 4, ou então deixa, dia de semana não, deixa para o final de semana. Essas pequenas mudanças. Eu não vou comer nada com farinha de trigo, porque não me faz bem. Então, eu vou diminuir. Está dando interferência, né, Lu? Eu vou diminuir e tal. Então, essas coisas, eu vou tomar mais água. Por exemplo, 2 litros é o mínimo. Mas eu tomo. Ninguém que não fica com a garrafinha do lado o dia inteiro toma. Né? Não toma. Eu estava fazendo essa experiência, eu achava que eu tomava muita água, mas a gente não consegue quantificar. O ideal, gente, é que seja no mínimo 2 litros. Mas você não consegue quantificar, que você vai bebericando um pouquinho. Peguei uma garrafinha. Então, eu sei que tem que ser 4 garrafinhas daquela. Aí eu sei que eu tomei. Então, você toma 2 de manhã, 2 até 4 horas da tarde, para depois não ficar fazendo muito xixi, né, à noite. Mas a gente precisa de quantificar, senão você acha que está tomando e não toma. Né? E é extremamente importante. Agora, eu vou entrar... alguém quer falar mais alguma coisa sobre algum hábito, alguma coisa que implantou do memória da parte 1? Ou só ficou no caderninho? Oi, gente, eu gostaria de falar. Pode. Eu gostaria de falar. A Flora. Oi, deixa eu te falar. Eu visitei um médico de idosos e ele fez um teste comigo e eu fiquei até certo ponto preocupada. Ele falou 3 palavras que eu não as conheço e eu não dei conta de repeti-las. E ele depois me mostrou no celular 10 figurinhas, eu consegui reproduzir para ele 5. Depois ele me deu uns cálculos em dinheiro, mentais, eu consegui tudo. Geriatra. Aí ele falou que eu estou na média. Né? E eu fiquei preocupada o quê? Quer dizer, a minha memória visual não está boa, e nem auditiva, né? Eu falei assim, como que eu posso melhorar? Agora, realmente, os cálculos eu não perdi nenhum.
cálculo em dinheiro, referência a dados. Foi a minha questão, foi visual e auditiva. O que é? Ô, Flora, é o seguinte, essa questão do cálculo aí, porque a gente, no passado, antes, nós fazíamos muitas contas. Hoje em dia foi substituído pelo celular, né? Então, o nosso cérebro vai ficando preguiçoso. A gente vai, lança a mão do celular e faz uma conta. Tabuada, meus filhos não sabem fazer. A gente sabia de cor salteado. A gente decorava, né? Decorava e sabia fazer. Hoje em dia, você pergunta, conta, assim, igual você falou do dinheiro, as pessoas não sabem. Por quê? Antes a gente trabalhava muito mais. A gente acha que o celular é um aliado, mas muitas das vezes é um vilão, né? Que está roubando a cena. Então, a gente tem que... Agora, você está dentro da normalidade. Então, você precisa de fazer coisas que possam melhorar a sua memória. E a memória, gente, não é uma coisa que perdeu e não tem mais, não. A gente recupera. Através de exercícios, de dicas que eu vou dar aqui, eu falei do que beneficia na parte 1 a memória. Hoje eu vou falar dos prejuízos para a memória. Eu vou falar do que pode causar perda de memória. Dentro disso, a gente vai acender um sinalzinho de alerta para a gente pensar se faz muito isso ou não, né? Então, na primeira parte foram o que fazer para melhorar os benefícios, agora nós vamos falar do que prejudica, né? O que pode causar a perda de memória. Então, eu já vou começar com os tópicos, ok? Antes de falar dos tópicos, a perda ou dificuldade de memória, ela pode, Flora, até te respondendo aqui, ela pode ser causada por diversos fatores, tá? Como problemas hormonais e nutricionais. Ela pode ser causada por depressão, a perda ou dificuldade de memória, sobrecarga mental, que é aquele pensamento acelerado. A pessoa pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, não consegue concentrar e finalizar aquele Eu acho que aí é que está a minha dificuldade. Eu não tenho muita atenção nem auditiva e nem realmente visual, porque foi onde que eu tive a dificuldade, né? Foi de reproduzir aquilo que eu tinha visto, pela 50% só, e aquilo que eu tinha ouvido que eu não consegui, que foram 3 palavras que eu não consegui. Então, sua atenção, né, e concentração, né, realmente, tá? A gente precisa avaliar isso aí. Então, também a perda ou dificuldade de memória, ela pode ser causada também por ansiedade. Os ansiosos aí de plantão, né? Fiquem atentos. Pode ser causada por excesso de bebida alcoólica. Pode ser causada por dormir poucas horas. Por falta de atenção, entre outros. Então, dentro disso que eu falei, a gente consegue sinalizar, por exemplo, a questão hormonal. Eu estou, né? Então, para isso, a gente precisa também fazer os exames para ver como estão as taxas hormonais, porque também problemas hormonais e nutricionais, eles causam e prejudicam a perda e a dificuldade de memória. Ah, não, minha questão é depressão? Então, eu preciso procurar um profissional, tratar minha depressão. O que eu estou querendo dizer que a gente tem que se conhecer, é o autoconhecimento. A gente já até falou isso aqui, né, em algumas aulas ano passado. O autoconhecimento. E não fugir, gente, da nossa realidade. Porque a gente foge, e foge de si mesma, e isso realmente não é bom. A gente tem que enfrentar. Enfrentar, quando a gente fala a palavra enfrentamento, igual eu falei, como que nós vamos enfrentar o 2023? Parece uma palavra pesada, mas não é. São os desafios.
Como que eu quero, né, enfrentar esse ano, viver esse ano, fazer acontecer, né? Aí, não, meu problema é com estou dormindo pouco, isso prejudica a memória. Então, eu preciso o quê? Procurar um profissional também, fazer higiene do sono, ver o que eu posso fazer para melhorar. Eu descobri que a questão é o celular, eu descobri que a questão que eu preciso de... A mudança, ela é necessária. A gente não consegue, a gente precisa sair da zona de conforto para a gente vivenciar experiências melhores. Então, eu vou agora falar alguns hábitos que podem prejudicar a memória, tá bom? Bom, o primeiro deles que eu vou citar aqui ao final, gente, desses tópicos, eu vou aplicar, por isso que eu pedi para a Lu pedir para vocês uma folha em branco com lápis, que eu vou aplicar, nós vamos fazer um exercício, tá? De memória para a gente também fazer uma autoavaliação. Dormir pouco é um dos hábitos que podem prejudicar a memória. Quem dorme poucas horas por noite prejudica o funcionamento. Quem? Alguém falou que dorme pouco. Eu dou um pouquinho. Ah, tá. Celinha. Quem dorme poucas horas por noite, Celinha, prejudica o funcionamento normal do cérebro. O resultado é um cérebro com funcionamento mais lento e menos eficiente. O que a gente deve fazer? Atacar a causa, né? Porque dormir pouco é insônia? Eu estou tendo insônia, então é ansiedade? É preocupação? Qual mudança de hábito que eu preciso fazer para que eu durma melhor? Então, é fundamental. Se está dormindo poucas horas, o ideal, gente, é de 7 a 8 horas. E noites bem dormidas, que vocês acordem descansadas. Quem aqui levanta a mão, dorme de 7 a 8 todos os dias? Só a Du e a Inês? E eu? A Flora. Pois é. E vocês percebem que esse sono de 7, 8 horas é um sono de qualidade? Vocês acordam descansadas? Eu acordo muito para ir no banheiro. Eu tenho incontinência urinária, então isso atrapalha um pouco, mas eu vou e durmo de novo. Eu acordo umas 3 vezes para ir no banheiro. Entendi. Mas você dorme rapidamente, né? E sente que acorda de manhã, Inês, revigorada, descansada? Acordo bem. Acorda bem. Isso é importante, gente, observar como que vocês acordam. Porque, às vezes, não é o cansaço físico. Tem gente que acorda cansada mentalmente. Com aquele cansaço mental, que não é o físico. É aquele cansaço, nossa, gente, eu estou tão cansada, mas é o cansaço mental. Então, tem que fazer essa avaliação da questão do sono. E se você dorme pouco... Oi. Quando a gente acorda, ainda abrindo a boca, aí não dormiu direito? Possivelmente. Possivelmente. Às vezes acontece isso comigo. E às vezes eu acordo muito, eu fico durante o dia muito bem. Não tem sono durante o dia, nem nada. Mas eu durmo bem a noite toda, sabe? E eu procuro não acender luz, nem fechar tudo, ficar tudo bem fechadinho. Sabe? Isso. Mas tem dia que eu acordo, assim, ainda abrindo a boca. Parece que eu não dormi à noite. Aí você tem que observar essas noites, se você acordou mais vezes, se você teve insônia, né? A gente acordou mais vezes, é isso pode ser. Agora, vocês toma remédio para dormir? Eu já tomei, hoje não tomo mais. Não, né? Hoje demais não. Mas já tive que tomar muito tempo. Muito tempo, assim, uns 6 meses. Tem várias, gente. Porque o remédio, às vezes ele dá aquela relaxada. Eu conheço várias pessoas que tomam, né, para dormir, dá aquela relaxada, mas ele realmente
causa uma dependência, né? A pessoa, quando tira aquele remédio para dormir, ela não consegue dormir mais. Então, eu sugiro que tentem alternativas mais naturais que funcionam, que é essa higiene do sono, tomar um banho mais relaxante nesse horário né, de 5 horas, 6 horas, um banho, abaixar a poeira mais depois de 18 horas, 19 horas, tomar um chá também desses mais calmantes, né, que a gente sabe que é erva doce, camomila, ou a junção dos dois, e diminuir a questão da luz mesmo. Televisão e celular realmente é uma coisa que estimula muito. Então, depois de 8, 9 horas, não é o ideal para quem quer dormir melhor. Então, é um exercício, assim, que às vezes a gente tem que se policiar, todo mundo faz, eu faço, a gente, às vezes... Mas se a coisa chega a incomodar e a qualidade do sono não está tão boa, é preciso fazer os ajustes, sim, né? A gente, né, todo mundo aqui é adulto, a gente tem que entender onde que a balança está pesando mais. Outra questão, o segundo ponto, que é prejudicial, é o isolamento. Tá? A atividade cerebral depende também de estímulos externos. O isolamento, ele faz com que o cérebro seja submetido a uma quantidade menor de informação. Então, aquela pessoa que está quietinha na casa dela, às vezes tem preguiça de ir na casa da amiga, de relacionar, de convidar pessoas para vir à casa, que acostumou a ficar no cantinho dela, né? Recebe, às vezes, poucas pessoas, também não manifesta em buscar. Então, aquela pessoa, ela fica submetida a uma quantidade menor de informação. E outra coisa, fica achando que o celular aqui, a gente tem informação toda hora, auto-engano, que aqui a gente tem informação, mas não tem a troca. Não tem a troca. Verdade. Quando você está questionando com outra pessoa, conversando, trocando, ali o seu raciocínio está funcionando. A gente está falando sobre diversos assuntos. Então, eu te questiono, você bate papo, você fala, você concorda, você discorda. Então, ali a gente está exercitando, né, o nosso cérebro o tempo inteiro. Aqui, não. Aqui não tem troca. Tem informação, mas não tem troca. Então, muito cuidado. Então, essa pessoa que se isola, ela reduz parcialmente a atividade cerebral. Ou seja, gente, busque alternativas que o ajudem a manter a mente ativa. E o que mantém a mente ativa? Vou dar alguns exemplos. Encontro com pessoas, né? A gente precisa buscar isso. Que sejam pessoas, que sejam familiares, que sejam na igreja, comunidades, eventos. Encontro com pessoas, ler livros, ver filmes. Então, diversidades de atividades. Porque eu conheço pessoas que se deixar é o dia todo no celular. Então, tem que ter essa diversidade de informação. Por exemplo, sair com amigas, né? Tomar um café, faz um compromisso de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Marca um encontro com alguém. Essa troca, além de ser prazerosa, ela é muito importante. Outra coisa, a gente precisa ligar o botãozinho do ativar o social e colocar movimento. Sair para jogar um buraco, se gosta de jogar um buraco, juntar uma turma de 4 amigas, fazer um bingo, ou participar de um bingo. Isso tudo, gente, são atividades que fazem com que o cérebro esteja em funcionamento constante e com atividades diversificadas, né? Isso é muito importante. Então, quem aí gosta mais de ficar quietinha, mais isolada, que acha que isso é bom, que descansa, que saia da zona de conforto, gera um movimento de encontro com pessoas, porque prejudica muito a memória, né? A questão do isolamento. Outro fator, né,
que prejudica é comer mal. Quando a gente fala comer mal, é comer muito, é comer pouco, é o quê? O que você a qualidade. O que você coloca no prato afeta diretamente a saúde cerebral. Ingerir poucos nutrientes diminui a sua eficiência. É importante, gente, a gente investir em alimentos com ação antioxidantes e anti-inflamatórias. Fontes de ômega 3 são extremamente importantes. Então, é o que eu falei, ômega 3 é um suplemento que a gente nem precisa de dosar, não. Suplementa. Porque de onde a gente precisa, salmão, né, de águas frias, é difícil a gente conseguir adquirir aquela quantidade necessária. Então, o ômega 3, eu te falo que é o suplemento, quem me perguntar aqui qual que é o suplemento mais importante para a memória, é o ômega 3, tá? Então, proteínas também, vitaminas e minerais. Então, a gente tem que... se vocês me perguntarem, Jolene, eu preciso de um suplemento só, eu só posso comprar um, eu falo, ômega 3. Mas quantos ao dia? Aí você vê o que você... De acordo com a bula do suplemento, do que está sugerindo lá, tá? A menos que... Dois de manhã e 2 da tarde, eu acho demais. Tem até médicos que suplementam o dobro do que está na informação nutricional ali do modo de usar do frasco. Mas isso já é individualizado. Mas tem pessoas que tomam o dobro, porque já está com um déficit maior nessa questão, né, cerebral, de memória, e precisa, mas isso já tem que avaliar com o médico. Caso contrário, de acordo com o modo né, do frasco. Gente, passa longe, se possível, de alimentos processados, fast foods, açúcar, gorduras e carboidratos refinados em excesso. Então, isso que eu falei agora é extremamente importante. Por quê? Porque essa má alimentação, disso tudo que eu falei em excesso, é também um dos causadores, inclusive, do Alzheimer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso disso, principalmente alimentos processados, carboidratos refinados e açúcar. Então, vamos ficar mais atentos, vamos começar um ano fazendo diferente, né? Fazendo algumas modificações. Não liga o botãozinho, não estou nem aí, não, e é isso mesmo. Porque o bem maior é a saúde, né? A gente poder ir e vir. Então, não como muito. Tente diminuir aquilo que você percebe que é um excesso, né? Escolha os alimentos. Escolha. Essas mudanças são necessárias. Outro ponto é sedentarismo. Vocês, eu imagino, né, que todas aqui praticam essa atividade física, né, com a Lu, com a Márcia, é fundamental, tem que continuar mesmo, além de ser prazerosa, apesar de ser, né, nesse método novo do virtual, mas eu acho que veio para ficar, e é muito interessante, porque tem também o estímulo, mesmo virtual, tem o estímulo das outras pessoas fazendo, é como se a gente tivesse a nossa academia virtual, né? Então, não tem desculpa, a gente precisa vencer a preguiça e sair mesmo em direção a movimentar, a gente movimente-se. A prática regular de atividade física facilita o aprendizado, previne os déficits de memória e cognição relacionados ao avanço da idade. E outra coisa, melhora o humor. Vocês já perceberam que o dia que a gente faz atividade física, o humor é outro? Comigo acontece isso. Às vezes você está desanimada, com preguiça. Quando você faz uma atividade física, você volta ligada no 220. Você volta animada, sua voz fica diferente.
Aquela pessoa que a semana inteira, reparem, que a semana inteira que está lá quieta, não faz, não movimenta, o andar fica diferente, a forma de conversar, né? Aquilo ali só gera mais desânimo. Então, vamos vencer a preguiça e colocar o corpo em movimento. Quem que aqui não quer, né, ser mais leve, mais feliz e mais de bem com a vida? Então, vamos movimentar. O corpo precisa desse movimento. Outro tópico, estar conectado o tempo todo prejudica, viu? Quanto tempo você passa no celular por dia? Vocês já pensaram sobre isso? Sejam sinceras, vocês já contabilizaram isso? Quantas horas? Jolene, já estou procurando diminuir, porque tinha dia que eu ficava a manhã inteira. Uhum. E como que você está procurando diminuir? Conta para gente, que a gente quer saber também. Como eu estou procurando diminuir, às vezes, eu falo assim, só vou dar bom dia. Aí eu paro nas mensagens. Então, o que eu tenho que fazer? Só dar bom dia e não ver mensagem. Aí eu vou fazer minhas coisas, vou para Pilates, depois eu chego em casa, faço almoço e almoço, daí que eu vou ver. Uhum. Entendeu? Gente, porque o celular, ele é um dos que rouba o nosso tempo, sim. Quando a gente vê, a gente já deu bom dia, já entrou num grupo, já viu o que o grupo mandou para a gente, aí tem uma informação daqui, aí você já baixa para o Instagram para você ver se aquilo que falou está lá no Instagram também, e do Instagram e no Facebook, vai quando você vê, já deu 1 hora que você está ali, aí não, já passa. Amanhã. Exatamente. Então, não, deixar outras coisas sem fazer? Não, ainda não. Exatamente, não pode ficar escravo, né, do celular, não. Estudos apontam que essa dependência, né, tem sido responsável pela diminuição do volume cerebral e redução da capacidade cognitiva. Sempre que possível, desconecte, tá, da internet e do celular. Sempre que possível. Então, a gente também fazendo um olhar, né, para a gente. Fazendo uma vigia com a gente mesmo, né? Vigiando. Exatamente. O cérebro precisa de descanso e de diversidade de atividades. Então, como eu falei, o celular não tem a troca, só a informação. E o cérebro da gente precisa de estar o tempo inteiro. A gente precisa de estar pensando em outras coisas, fazendo outras atividades. Isso faz com que a gente exercite mais a questão cerebral. Debates, por exemplo, numa troca, num bate-papo, a gente tem ali debates, né? E bate-papos, isso tudo é muito... E no celular, como eu falei, a gente fica muito como receptor de informação, tá certo? Outro ponto, gente, o estresse constante. A turma aqui parece que não é muito estressada, né? São mais calmas, ou vocês são mais estressadas, preocupadas, vivem sempre estressadas? Como é que é? Jolene, eu vivia estressada. Uhum. Vivia. Hoje, graças a Deus, não tenho estresse, felizmente. Estou em paz. A questão do estresse é o seguinte: primeira coisa, o que causa o estresse em mim? A gente tem que aprender a identificar. O que me gera o estresse? Isso num papelzinho você depois coloca. O que me gera estresse? A gente sabe. Importar com a opinião do outro. Importar com a opinião do outro. Isso te gera estresse? Gerava, na época, gerava demais estresse. Tá, o que o outro pensa, a opinião dele em relação a você, sua vida, a satisfação que você tem que dar para o outro, isso te gerava estresse. Isso. Silene, eu sou agitada. É a mesma coisa de que eu sou bem agitada. Se eu tenho uma coisa para fazer, eu não espero fazer uma para depois fazer a outra. Eu quero fazer tudo de uma vez.
Pois é. Então, é isso que eu acho que me prejudica, me agita. Exatamente. E isso não é bom, Flora. A gente precisa concluir uma atividade, é o que eu te falo, tal do pensamento acelerado e da pessoa que faz várias atividades. Eu falei sobre aquilo aquele dia. Por exemplo, você coloca o arroz para cozinhar e você pôs a roupa para bater. E eu sei que nós somos multifunções. Eu sei. Mas isso, às vezes, a gente acha que é bom e não é. Isso gera um estresse cerebral. Eu tenho feito tudo para ver se me controlo, mas não consegui ainda. E, às vezes, a conclusão da atividade nem fica tão bem feito. Ou o arroz queima, realmente. né? Então, tem gente que começa a varrer aqui a casa, tá com arroz lá, aí pega o celular para ver uma mensagem, ou seja, ela não concentra em nenhuma atividade. E isso gera um estresse cerebral. Então, vamos aprender a fazer uma coisa de cada vez. Por quê? Porque você consegue concluir, vai te gerar uma satisfação melhor, porque você percebe, Flora, que você fica insatisfeita? Fico insatisfeita, porque eu não consegui realmente concluir as minhas atividades de maneira, né, agradável, né, aceitável até. Porque eu, às vezes, pego uma coisa para fazer, vou lá, faço outra, depois faço outra, volto para concluir aquela que eu iniciei, fica naquele vai e volta. Exatamente. Então, isso gera na gente uma insatisfação. Poxa, não consegui concluir o meu trabalho, ou então fiz mal feito, ou então o arroz queimou, vou ter que fazer de novo e repetir o que eu tinha feito, né? Então, assim, gente, vamos concentrar o pensamento acelerado e essas tarefas, multitarefas, tudo ao mesmo tempo, não é benéfico, né? Então, quem vive aqui sempre estressada, por exemplo, que seja por motivos pontuais ou não, ou já é uma característica da pessoa, porque tem diferença. Tem pessoas que você já olha, nossa, aquela pessoa é estressada, a gente fala assim, né? Parece que já é uma característica da pessoa. Então, quando é uma característica, talvez ela precise, talvez não, precisa de uma ajuda externa, né? Para modular o estresse. Ela tem que modular o estresse. Porque o estresse, gente, ele bombardeia os nossos neurônios. Literalmente, é como se fosse luzinha queimando. Sabe? Não é bom. Então... Jolene, mas a preocupação nos dá muito estresse. Tudo aquilo que nos preocupa gera estresse. Pois é, Du, mas é o que eu falei, que seja por motivos pontuais ou já é uma característica da pessoa. Então, se for motivo pontual, uma preocupação, é preocupação com o quê? Primeira coisa, clareza do que é a preocupação. Então, cita aí uma preocupação. Com o filho, por Qualquer exemplo. pessoa. Problema de um filho. Problema de um filho. Né? É dele. Tá. Ótimo. Pois é, isso é... Tá, você está estressada por um motivo pontual. Mas a gente preocupa? Sim. Nós podemos mudar o problema do filho se ele não quiser? Podemos? Nós temos essa capacidade? Depende. Depende. O filho está com dificuldade financeira e tal, você tem o dinheiro, você pode ajudar. Naquele momento ali, você aliviou um estresse para você e para ele. Mas o problema não vai acabar. Não vai acabar. Porque a raiz do problema é outra. Você está ali alimentando, mais uma vez, um problema que vai se estender ao longo da vida. Gente, o outro, ele muda se ele quiser. Até filho. Então, tem horas que tem que doer para gerar mudança. E a gente não consegue resolver o problema de ninguém. E aí você pega esse estresse, vive com esse estresse, você cria um outro problema. Né?
que é o problema já do filho, e você, de alguma forma, aí não vai dormir bem, vai gerar uma doença, vai gerar alguns problemas. Então, a gente tem que, quando é pontual, é um estresse que eu consigo resolver, que está no meu controle, porque se for coisa sua, está no seu controle. Então, você precisa resolver. Resolver como? Ah, é fácil, né? Falar, resolver como? O problema é meu, aí já não é mais de filho, da irmã, é meu. Então, eu tenho que, se eu não estou dando conta, eu tenho que buscar ajuda. E eu tenho que ter clareza daquilo que gera o estresse. Muita clareza. Então, quando é meu o problema, eu tenho que falar, gente, o que eu tenho que fazer para resolver esse estresse? Ah, você está vivendo um problema, vamos dar um exemplo de um casal que está vivendo um problema no casamento. Mas esse casal, por exemplo, a pessoa mesmo está vivendo esse problema, não é ela estressada com o casamento do vizinho, não. Então, esse problema é da pessoa? Traz para você o problema. Não bota debaixo do tapete e nem finge que não está acontecendo. Mas que tipo de problema que eu estou vivendo nessa relação? Ah, esse. Então, eu preciso, né, primeiro, diálogo, conversar com o parceiro, falar das insatisfações, tentar mudar algumas estratégias dentro da relação para que isso melhore. Então, isso você está fazendo. Essa relação desgastada te gera estresse, mas você está agindo. O outro também, por sua vez, aí é um impasse, né, gente? Mas não deu jeito para resolver, busque ajuda profissional. Os profissionais, eles conseguem tirar o problema, enxergar de longe e auxiliar. Se aquele problema com o profissional pode ser resolvido ou não. Uma vez, uma psicóloga que a gente fazia uma parceria juntas, eu achei interessante que ela falou que chegou um casal com problemas e tal, se gostavam muito, mas estavam já desgastados e tal, que ela falou, olha, vocês estão chegando aqui hoje, essa terapia, isso aqui não tem o objetivo nem de juntar e nem de separar. Porém, se vocês separarem ou juntarem, vocês vão ser pessoas melhores. Porque, gente, até para separar, você tem que estar bem emocionalmente, senão é um desgaste. Então, ou seja, não tem o objetivo. Por quê? Porque na reflexão, lá no momento, que o casal vai se refazendo. Mas se de tudo não der, essa dissociação aí são pessoas melhores, sim, para tocar a vida cada um do seu lado. Então, a gente tem que entender que viver estressado contribui para que ocorra um esgotamento emocional, né? Prejudicando o bom funcionamento do cérebro. Então, administrar o estresse é fundamental. Problemas. O que não tem solução, solucionado está. E é impossível resolver o que não é nosso. Às vezes você está ali preocupado com o filho, tentando ajudar, mas o filho não quer sair daquele lugar. Aí você tem que pensar em outra ajuda, em outra estratégia. Mas aquilo ali não pode te consumir, porque você não consegue resolver. Traga paz para você e não estresse. Né? Antes da gente entrar no exercício que nós vamos fazer, que eu vou explicar direitinho, eu queria que vocês pensassem em atitudes simples. Simples. Acho que o simples é fácil de fazer. Né? Atitudes simples que dependem de nós e que nos ajudam a manter o cérebro e a vida mais saudável. Por exemplo, ler um livro. Quem não tem o hábito, comece com 3 páginas todos os dias ou 3 vezes por semana. Né? Dali você vai tomando gosto e pega uma literatura que realmente interessa a cada um que for. Né? Outro tópico, aprender algo novo, gente. Aprender algo novo.
isso é riquíssimo para a nossa saúde cerebral. Que às vezes o nosso cérebro vai ficando ali, sabe, sempre na mesmice. Acorda, conversa com as mesmas pessoas, faz as mesmas coisas e tal, e fica aquilo ali. Então, aprenda algo novo. Claro que tente buscar algo novo daquilo que te dá prazer, daquilo que você gosta, daquilo. Pensa sobre isso, anota e depois quero que vocês coloquem para mim. O que num outro momento que a gente se encontre, o que esse algo novo, o que é que eu gosto? O que eu gostaria de introduzir de novo? Né? Outra coisa, ensinar algo a alguém. Todo mundo aqui é habilidoso em alguma coisa. Ensinar algo a alguém é grandioso, é maravilhoso, porque ali você está exercitando, ensinando, você se sente grato, é uma atitude gratificante, a gratidão volta para você e te enche de estímulo positivo. Então, pense em ensinar algo a alguém. Outra coisa é sair da zona de conforto. Então, a gente tem que fazer uma reflexão. Aonde que eu estou ali, capengando na minha zona de conforto? O que eu preciso me cutucar para gerar uma situação diferente na minha vida? Saia da zona de conforto. Outra coisa, realizar atividades prazerosas, como ouvir músicas, por exemplo, quem gosta, fazer trabalhos manuais para quem gosta. Então, realiza uma atividade prazerosa. Isso eu faço. Ótimo, Celinha. Tem que fazer mesmo. A gente tem, gente, que mudar velhos e maus hábitos. Nós não somos árvores. Não, eu sou assim, vou morrer assim. Ou então, vem carregando aquele né, velho hábito, e às vezes é um mau hábito, e não gera esse movimento da mudança. Né? Tenho certeza que vocês podem. Uma pergunta que eu quero que vocês anotem aí. O que você está disposta a fazer? Depende exclusivamente de nós. Então, eu quero que fica para a reflexão final essa pergunta. O que você está disposta a fazer? Agora, gente, nós vamos fazer um exercício só para a gente poder ver, né, a questão da memória. Eu quero que vocês peguem uma folha em branco. Deixa eu ver aqui. Antes de começar esse exercício, que é um testezinho, sabe? Para a gente mesmo fazer essa autoavaliação. Eu queria que vocês querem colocar alguma coisa com relação ao assunto, tem alguma dúvida? Fazer alguma colocação? O que vocês acharam mais importante? O que é, por favor? Aonde que vocês acham que precisa dar uma mexida aí? Eu preciso dar uma mexida no meu sono, na hora de dormir. Uhum. Porque eu durmo pouco, porque eu durmo tarde. Aí eu tenho mania de ficar vendo televisão, filme, depois fico olhando o celular. Mas isso é desde que meu marido faleceu. E isso eu comecei com essa mania, e com isso foi. Mas eu acordo, não acordo tarde. Mas eu não acordo assim também lerda para coisa, de jeito nenhum. Minha vida continua normal durante o dia, entendeu? Tem vezes que assim, depois do almoço eu dou uma cochilada, mas isso não é sempre, sabe? Entendi. Mas eu vejo que o meu sono, eu tinha muito sono quando eu trabalhava, né? Eu tinha muito sono, domingo eu dormia de tarde, mas agora não. Agora, como eu voltei a trabalhar,
eu estou ajudando um médico, amigo meu, que eu estou secretariando ele, que ele me pediu, e eu estou achando muito bom, sabe? Porque até a questão de escrever, que eu tinha até, assim, tinha tanto tempo que não escrevia, e com esse negócio de atender os pacientes, escrever, né? Eu vejo que a minha letra estava péssima, entendeu? Mas eu estou melhorando, eu estou gostando demais de eu voltar a trabalhar. Isso. Mais alguém, gente, quer colocar alguma coisa antes da gente iniciar o nosso testezinho, nosso exercício? Não? Então, vocês vão pegar essa folha em branco. Eu vou falar, são 14 perguntas. Aqui, olha, presta atenção. Aqui em cima da folha, vocês vão escrever nunca, do lado de nunca, às vezes, do lado de às vezes, com frequência e sempre, do lado de com frequência, sempre. Então, um do lado do outro aqui. Vai pôr em cima do nunca um 0. Em cima do às vezes, o 1. Em cima do com frequência, o 2. E em cima do sempre, o 3. Tá certo? Então, colocar um do lado do outro aqui. Agora, eu vou fazer 14 perguntas. Vocês vão colocar ou no nunca, ou no às vezes, ou no com frequência, o X, ou no sempre, tá? Não precisa anotar a pergunta. Só marcar, coloca o número 1 e marca, 2 e marca, tá bom? Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Número 1. Aí põe o número 1, que é importante a gente identificar, tá? Você se esquece de acontecimentos recentes, como o que fez no final de semana? Aí vocês vão marcar um X aí nesse. Nunca, às vezes, com frequência ou sempre. Tá? Número 2. Você se esquece de compromissos? Nunca. Número 3. O que acontece? Você se esquece de o que aconteceu num filme que você viu ou novela? Não. Número 4. Você se esquece de pagar suas contas? Nunca. Número 5. Você se esquece de nome de pessoas famosas? Às vezes. Com frequência. Número 6. Você se esquece de que já disse várias vezes a mesma coisa para as mesmas pessoas? Nossa Senhora, não, isso não. Nunca. Número 7. Você se esquece de apagar o fogo ou trancar a casa? Nunca. Não. Eu não. Eu não. Nunca. Número 8. Você se esquece de onde guardou objetos pessoais, como óculos, chaves? Esquece. Isso esquece. Mas isso eu esqueço. Número 9. Você se esquece de nomes de pessoas conhecidas ou familiares? Às vezes. Número 10.
Vocês se esquecem de itens de rotina diária, como tomar remédios? Não. Nunca. Às vezes. Número Sim. 11. Você se Depois eu vejo o esquece... link. Número 11. Vocês querem que repita? Não, é porque Não. o meu celular desligou e acabou a bateria e eu estou colocando de novo. Mas para eu saber a partir do número 1, eu vou ter que ver o link, a gravação. O meu carregador? Número 11. Vocês se esquecem de palavras que queria dizer, mas que ficaram na ponta da língua? Às vezes. Às vezes. Número 12. Você se esquece de dar recados? Não. Não, recado eu dou. Número 13. Você se esquece de comprar certas coisas no supermercado? Às vezes. Às vezes. Número 14 e última. Você tem dificuldade de retomar o que estava fazendo depois de ser interrompido? Não. Não. Ô, Joana, Oi. você está passando esses itens aí de 1 a 14, para a gente fazer uma reflexão a respeito disso? Sim, e eu vou salientar alguns aqui que eu marquei, tá? Ok. Então, vou anotar, porque meu celular desligou. Eu estava sem bateria. Ah, tá. Você quer que eu volte em alguma, Du? Não, depois eu vejo, porque senão eu tomo muito tempo seu. Depois eu vejo a partir do número 1. Eu queria saber de vocês o seguinte, agora eu queria que vocês me falassem aí desses 14 tópicos. Faz uma somatória aí, é como se o nunca fosse 0, tá? O às vezes 1, o com frequência 2 pontos e o sempre 3. Soma para mim aí. Vocês entenderam? Somar Eu somei, deu 6. no total? Eu somei, deu total. 6. 6. Meu deu 6. Não, mas é o total, né? O total deu Total. 6. Uhum. Total deu 6. Eu nunca. Vocês nunca o quê? 3, 4. Eu não estou entendendo o que é para fazer. Para contar quantos foram marcados nunca? Você vai... Não, Hã? não. Você Não? vai... Não, o nunca é o 0, o às vezes é 1, o com frequência 2 e o sempre 3. Aí você marcou de 1 a 14. Quantos pontos que você fez aí? Contando tudo, desde o nunca? Isso, nunca é 0. Nunca não conta que é 0, né? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz 13 pontos. Eu marquei tudo. Não sei, gente, mas todo mundo marcou tudo, mas é para somar. O que você marcou? 1, 2, 1, 6. Eu marquei 2, 4, 6, 8. 6, 7. E com a frequência eu marquei 1. Então, você fez 8 pontos. 2, 4, 6, 8, Peraí, vamos lá. Maria José, você fez quantos? No 1, o do 1 eu fiz 6. 3, 4, 5, 6. No total, de todas as questões? Total de todas as questões. Marta? Fiz 13 pontos total. 13. Eu fiz 6 pontos Eu no fiz total. 6, porque o 0 não conta. 8 É. vezes 0 é 0. E a Avelina? Então, 6 pontos. Avelina? Oi, eu fiz 8 no às vezes, 2
1, 2, 3, Depois... 4. Com frequência? Não, ô Lu, depois, agora eu acho que eu vou só falar para elas aqui, porque depois elas passam para você, passa para mim, que eu olho como é que ficou e depois eu retorno com essa pontuação direitinho, tá, gente? Mas pelo que eu percebi, é o seguinte, eu vou falar rapidamente aqui, mas essa pontuação indica que vocês todas, tá, têm uma boa qualidade do funcionamento da memória, sim, tá? Porém, a prática de um estilo de vida saudável é importante para a manutenção do seu desempenho, evitando, assim, um aumento na frequência, né, de perda de memória. Então, o que eu quero dizer? Estão todas dentro de um padrão. Claro que, olha como que é interessante, muitas aí, às vezes pegou em um que esquece, que não é o que a outra, uma que, não, eu esqueço mais ou menos, a outra já esquece sempre. Então, isso é relativo, tá? Porque a memória de cada um é individualizada. Mas, num patamar, vocês estão muito bem, é o que eu falei aqui, né? Essa indica que você está com uma boa qualidade do funcionamento de sua memória. Porém, a prática de um estilo de vida saudável é importante para a manutenção e não o retrocesso dessa memória, tá certo? Eu quero aqui só salientar algumas que me chamaram a atenção para eu dar uma dica, tá? Na número 2, compromissos. Você esquece compromisso de compromissos? Quem acha que esquece, às vezes, ou com frequência, ou sempre? Para quem nunca, nunca. Uma dica, gente, é agenda. Agenda de papel. E olhe todos os dias. Pode não ter quase compromisso nenhum. Eu, por exemplo, eu não gosto de agenda do celular. Eu já estava incomodada, meu esposo sempre ganha das empresas agenda de 2023. Parou de ganhar. Parou de ganhar, lá. Parou. Aí, hoje, eu já estava incomodadíssima, já comprei a minha agenda. Por quê? Gente, é extremamente importante. Você põe ali tudo, tudo. Eu tenho unha no salão, eu tenho corte de cabelo, eu tenho uma amiga que é o aniversário dela e eu tenho que dar os parabéns, eu tenho que o médico tal, eu tenho qualquer coisa, eu tenho que fazer ginástica tal hora, todos os dias o seu compromisso pela manhã e à tarde, você pode abrir a agenda umas 2 vezes. Por quê? Você pode, gente, esqueci, o que eu tenho mesmo à tarde? Agenda. E olhe todos os dias, 2, 3 vezes, se necessário. Isso faz com que eu não fico sem agenda de papel. E ali você vai exercitando. E você vai... quanto mais você vai olhando aquele compromisso, mais vai ficando marcado na sua memória, né? Outro que eu salientei, por exemplo, a mesma, pagar suas contas. Agenda também. A mesma agenda para os compromissos, anota ali as contas. Eu tenho que pagar... minhas contas ficam tudo anotado. Tudo anotado. Não tenha essa agenda. Extremamente importante. Uma outra aqui, onde guardou objetos pessoais. Essa é muito comum quando eu pergunto e faço esse teste, esse exercício com as pessoas. Onde guardou objetos pessoais, como óculos, chaves, as pessoas normalmente sempre esquece ou com muita frequência. Então, minha dica é organização. Gente, eu falei isso esses dias com uma paciente minha. Eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, porque gera um estresse nela. Perder o óculos e perder as chaves do carro, de casa, aí gera um estresse. E o então, celular? Eu falei... Oi? Não consegui tampar. Você falou alguma coisa, Marta? Falei que o celular também, não sabe? Isso! Organização. Então, o que vocês vão fazer? Para a questão da chave, vocês vão pôr um porta-chave na entrada da casa. Não é bonito, não? Não liga se não é bonito, não. Eu aqui tenho na porta da minha casa um
porta-chave. Então, todo mundo que chega com chave do carro, de onde quer que seja, colocou ali, saiu, está ali. Se alguém precisa pegar um carro de outra pessoa e tudo, está ali. Então, gente, para os óculos, ou está aqui, ou está naquela primeira, que você vai nomear uma gaveta. É a primeira gaveta, meus óculos. Então, tirou os óculos, põe lá. Não, a mesma coisa do celular. Nomeia um lugar e até põe um papelzinho, se possível. Celular ali, o óculos ali, porque a pessoa desorganizada, a memória dela é infinitamente pior. Quando a pessoa não é organizada. Aquelas pessoas que são organizadas, mais metódicas, que guardam as coisas no mesmo lugar, pode acabar a luz da casa, que ela sabe onde está. Eu sou assim. Parabéns, Inês. Aposto que Eu a sou memória é muito ótima. organizada. Minhas filhas falam assim, é do signo de virgem mesmo, não tem jeito. Eu também nessa situação não tem problema, não. Minha chave, eu tenho 2 casas, uma no interior, outra aqui. Então, são bolsinhas de pôr moeda, aquelas pequenininhas, em que eu coloco. A chave fica na minha bolsa. Eu chego a qualquer hora, a chave está dentro da bolsa, que está naquela bolsinha de pôr moeda pequenininha. Eu ando com elas. Isso é um hábito, né? Você tem e é fiel àquele hábito, então, com certeza, funciona. Outro que eu marquei aqui é de itens, esquece de itens de rotina diária, como tomar remédios. Eu já dei essa dica aqui até para a Marta, da vez passada. Ter uma tableteira diária e horário de tomar. Essa tableteira é o quê? Põe todos os dias os suplementos, os remédios, todos que você precisa de tomar naquele dia. Por exemplo, é horário da manhã, da tarde, tal. Chegou à noite, essa tableteira vai estar vazia, porque você tomou tudo. Aí você vai repor para o dia seguinte. Gente, desse jeito você não fica... Gente, eu tomei. E quando fica no pote ou na cartela, lá, a tableteira. Fica em cima do filtro, na cozinha. Então, eu acabo de tomar café, já está lá, prontinho. Eu abro, não esquece, não tem jeito de esquecer. Não tem. Eu sei que, E você depois repõe tudo, né? Eu reponho tudo. Agora tem 3 só preenchidos, aí eu reponho para a semana inteira. Você põe para a semana inteira. É para a semana inteira. Isso, gente. Essa ainda é mais prática do que a diária. Não, eu ponho para a semana inteira. Exatamente. Segunda, domingo, segunda, terça. Está vazio, você tomou. Porque se deixa no pote ou na cartela, fala, gente, será que eu tomei meu remédio de pressão? Será que eu tomei meu ômega 3? Você não lembra. Então, esvaziou, tomou. Dia seguinte, à noite, enche tudo de novo. Outra dica para uma aqui esquece de comprar certas coisas no supermercado? Falar às vezes e tudo. Quem esquece, gente, dica, lista de compras. E canetinha cortando. Não adianta ir com a cabeça. Você vai lá com 4 itens que você tem que comprar, chega lá, dá um branco no 3º item. Esquece. Que dá, porque você atendeu o celular ali, e também você está pensando em outra coisa que você tem que resolver do banco, e não sei o quê. Então, você voltou sem água sanitária. Entendeu? Então, listinha, que sejam 2 itens. Lista. Caneta todo mundo tem na bolsa, então vai comprando e vai riscando. Chegou antes do caixa, verificou. Está tudo riscado, está aqui. Não vamos tentar forçar muito a cabeça com coisas que a gente consegue resolver. Outra dica de uma aqui que eu achei interessante é: tem dificuldade de retomar o que estava fazendo depois de ser interrompido? É a dica até para a Flora. Para mim. Cada atividade. Não faça muitas coisas ao mesmo tempo. Aqui em casa eu tenho um problema muito sério, que é as entregas. Então, toda hora tem que estar batendo na porta
entregando alguma coisa. Que até minha filha casada, que mora em outra rua, as entregas são feitas aqui. Então, toda hora está batendo. Então, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa, chama na campainha, eu vou ver, é uma entrega, é uma coisa. Então, eu fico, e isso está me tirando do normal, você entendeu? Eu vou ter que resolver esse problema de entregas. Porque aí, quando você volta, quando você terminou de receber, você se perde. Né? Pois é, mas você se perde. Se você estiver fazendo uma atividade só quando essa campainha bateu, a chance de você conseguir retomar é maior do que se você está fazendo 3 atividades e essa campainha bateu. Então, tenta, Flora, finalizar cada atividade com excelência, que a gente consegue, né, inclusive, dar o nosso melhor naquela atividade, e não faça muitas coisas ao mesmo tempo, você esquece mesmo, aí quando você, é o que eu estou te falando, quando você fala, gente, nossa, eu pus essa toalha aqui para guardar na rouparia, aí parei para fazer aquele negócio, a toalha aqui, né? Então, você nunca consegue finalizar. E eu fico me penalizando, achando que eu sou... Que a memória está ruim. Ou estou desorganizado, você entendeu? Então, eu tenho que organizar esse tipo de coisa. Isso. Porque a campainha aqui, ela toda hora chama, é uma entrega, é uma coisa, é uma pessoa que vem fazer um serviço qualquer, e eu fico muito dividida entre a campainha e as atividades. Isso. Mas tem situações que você, né, não tem como... Consigo, tem que receber isso mesmo. Então, você tem que viabilizar e ver a melhor maneira de você conseguir resolver essa questão das entregas, né? Porque eu nunca vi tanta entrega, sabe? Ô, gente, olha, chegamos ao fim. Foi muito bom estar com vocês. Eu queria saber se vocês querem fazer alguma colocação, mas eu quero, assim, até finalizar pensando para vocês voltarem esse olhar para vocês mesmos, para entender todo esse mecanismo aí da gente, de vida, dessa correria, desse estresse, e tentar acalmar o coração, tentar se perceber e perceber aquilo que realmente pode ser melhorado, pode ser mudado, que isso, no final das contas, dá um resultado muito positivo e só volta para a gente mesmo, né? Porque essa questão da memória, todo mundo mesmo tem uns lapsos, isso é normal, mas vocês estão ótimos, está tudo dentro da normalidade. É só tomar cuidado com alguns pontos. Essa questão do isolamento aí me chamou muita atenção também, porque às vezes a gente entra numa vida mais também de ficar mais sozinha e tudo isso. Presta atenção muito nisso, tá? De estar se relacionando mais, de estar buscando mais atividades prazerosas, de estar vivendo uma vida mais em conjunto. E é isso que eu desejo a vocês nesse ano, muito. Que a gente se encontre mais aqui também para vários outros temas, né, Lu? Você podia depois a gente pensar aí, se vocês quiserem, né, para a gente continuar sugerindo temas assim que às vezes a gente precisa mesmo escutar, trabalhar, fazer essa troca. Eu estou à disposição para a gente poder continuar um trabalho aqui de dinâmica, de grupo, de informação, tá bom? Eu acho muito importante, porque tudo que você colocou hoje, no outro curso também, é importante parar para pensar nisso, né? Avaliar, porque no dia a dia a gente não para pensar nessas coisas, não. Então, parar, pensar, avaliar, ver onde pode mudar, isso só melhora, né? Faz parte aí do processo de envelhecer bem, com saúde física, com saúde mental. Muito importante. Acho que a gente podia pensar mesmo numa rotina de bate-papo, assim, que eu acho que vale a pena. Isso. Eu também acho. Também acho, né? Muito bom. Gostamos demais das suas sugestões. Que bom, gente. Eu acho Feliz.
Foram ótimas. E eu tenho que ser sua aluna aqui número 1, viu, Jolene? Minha pontuação está péssima. A sua deu quanto, Lu? 13. Igual a mim. Pois é, Marta, estamos juntos, Marta. Tá dentro, Lu, mas a questão não, péssimo sua... assim, tá dentro, mas é muita sua, coisa Lu, que eu preciso mudar mesmo. Eu acho que eu até consigo um pouco perceber em você essa agitação, sabe? Multitarefas. Multitarefas. Coisas ao mesmo tempo e não consegue concentrar muito em umas. Isso é um desgaste muito grande para a questão da memória, esse pensamento aí acelerado, resolver tudo. E essa vida muito dinâmica, que por um lado é muito bom, mas por outro há um desgaste muito grande também. Então, pensa sobre isso também. Falou tudo, Jolene. Falou tudo. É o que a gente quer falar com ela e ela não ouve. Pois é, porque você está muito nova. Então, mais tarde, isso tudo pode refletir assim, de uma forma que realmente não seja tão satisfatória para você. Então, as mudanças precisam ser feitas. Isso, tá vendo? Né? Vamos mudar, né? Isso. Foi ótimo. Muito obrigada. Isso. Gente, obrigada demais. Adorei, viu? Maravilhoso, Muito obrigada. Um beijo grande e até a próxima, né? Obrigada mesmo, Jolene. Foi ótimo ótimo. 2023 para a gente. Pé direito, né? E vai ser um ano incrível, porque a gente que faz esse ano ser incrível, né? Deus quiser. Você também, né? Um feliz ano novo. Obrigada. Isso mesmo. Obrigada, foi muito bom. Beijos. Beijos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.